Meus amados, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 2, por gentileza. Apocalipse, capítulo 2. Faremos a leitura do verso 1 ao verso 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém. O tema que eu gostaria de tratar com você nesta noite é uma mensagem do noivo à sua noiva. Foi no ano 81 depois de Cristo que assumiu o governo de Roma o imperador Domiciano. E esse imperador foi chamado de o segundo Nero, por causa da fúria com que perseguiu a igreja de Deus. Foi o primeiro imperador romano a arrogar para si o título de Senhor e Deus, exigindo adoração, como se ele fosse uma divindade. Foi esse imperador que deportou o apóstolo João, então pastor da igreja de Éfeso, para esta ilha do mar Egeu, a ilha de Patmos. Depois que todos os demais apóstolos já tinham sido mortos pelo viés do martírio. João era o último representante do colégio apostólico. João era o último representante do colégio apostólico. E certamente esta medida radical de Domiciano em deportar para esta ilha vulcânica este apóstolo já velho, avançado em dias, era para calar sua voz, era para fechar-lhe todas as portas da terra. Entretanto, quando as portas da terra se fecharam para João, naquela ilha de Patmos, Deus abriu para ele uma porta no céu e disse: sopra aqui e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Diz a escritura que foi num dia de domingo que João estava nessa ilha e escuta uma voz atrás dele, e essa voz era como voz de trombeta. E a voz dizia: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando João se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele. Ele vê 7 candeeiros de ouro. Ele vê as 7 igrejas. E no meio das igrejas, um semelhante a filho de homem. Ele vê o Cristo glorificado, cujos cabelos eram brancos como a neve,
cujos olhos eram como chamas de fogo, cujos pés eram como bronze polidos, cujas mãos sustentavam a igreja, cuja voz era como voz de muitas águas, da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol no firmamento. Quando João vê o Cristo da glória, ele cai como morto aos seus pés. Mas o Cristo da glória põe a mão sobre ele e diz: não temas, João, eu sou o primeiro e o último. Eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Adoramos nesta noite, não o Cristo que esteve vivo e está morto. Adoramos o Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos. E a primeira carta que o Cristo da glória envia às igrejas é a igreja de Éfeso. E Éfeso, aqui para nós nesta noite, é um símbolo. E eu queria que nós tornássemos esta mensagem muito mais pessoal. E gostaria que você nesta noite entendesse que esta carta que vamos considerar é uma carta de Jesus Cristo à Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Diria mais especificamente, esta carta que vamos considerar é uma carta de Jesus a você, a mim, a nós. É claro que estas igrejas estão na Ásia, a província da Ásia, e havia mais do que 7 igrejas na Ásia. E a primeira carta é a igreja principal destas igrejas, porque é a igreja que fica na capital da província. Éfeso era uma grande metrópole, naquela época já com mais de 300 mil habitantes. Éfeso era a cidade mais importante da Ásia. Essa cidade foi chamada a luz da Ásia. Essa cidade foi chamada de a feira das vaidades. Essa cidade hospedava o templo de Diana, a deusa dos Efésios, cujo palácio de mármore branco ornada de ouro era 8 vezes maior do que o Partenon de Atenas, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Aquela cidade era fortemente marcada por um espírito de idolatria, porque os nichos do templo da deusa de Diana aqueciam o comércio da cidade. Era uma cidade fortemente marcada pelo ocultismo, pela feitiçaria. Era uma cidade extremamente promíscua, porque os sacerdotes e sacerdotisas que trabalhavam no templo de Diana usavam a prostituição como ato de culto a essa divindade pagã. Mas essa cidade também era a cidade que reunia o centro da adoração ao imperador romano, portanto era uma cidade onde se perseguia os cristãos, e uma cidade que atraía os cristãos pela sedução do pecado. Essa cidade foi mais tarde considerada a porta dos mártires. Diz a Bíblia, irmãos, que Paulo chega nessa cidade no ano 52, na sua 3ª viagem missionária, e Paulo passa ali 3 anos, e a influência do evangelho é tão poderosa na cidade de Éfeso, que marcas de um poderoso e genuíno reavivamento são notórios nessa cidade. Primeiro, diz a Bíblia que as pessoas vinham denunciando publicamente as suas obras, uma espécie de profunda convicção de pecado, confessando os seus pecados, abandonando os seus pecados. Diz a Bíblia que houve uma cisão, um rompimento, uma quebra de aliança com o ocultismo, e as pessoas reuniam em praça pública os seus livros de magia e de ocultismo, e queimavam esses livros em praça pública, fazendo um corte radical com a vida velha e passada de escravidão a Satanás. Diz a Bíblia que nessa cidade a palavra de Deus prevaleceu, e a partir de Éfeso, igrejas foram plantadas em toda essa província, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Hierápolis e Colossos. Quando Paulo sai dessa cidade de Éfeso, vai para Jerusalém,
Ali ele é preso. É removido para Cesareia e fica 2 anos preso. Dali ele vai para Roma e fica mais 2 anos preso. E de Roma, Paulo escreve a sua carta aos Efésios. E quando escreve essa carta aos Efésios, ele elogia aquela igreja pelo seu amor, pela sua fé, pela sua perseverança. E esta igreja se torna a igreja mais importante estrategicamente no Novo Testamento. Mais tarde ele deixa Timóteo como pastor desta igreja de Éfeso. Mais tarde o próprio apóstolo João vai ser pastor desta igreja, de onde é arrancado de lá e levado para a ilha de Pátimos. Entretanto, cerca de 40 anos depois que essa igreja foi fundada pelo apóstolo Paulo, agora Jesus manda uma carta para esta igreja. E aquele amor que Paulo elogiara já não existe mais. Agora a denúncia de Jesus é esta: eu tenho uma coisa, porém, contra ti, que tu abandonaste o teu primeiro amor. Por esta causa, irmãos, Jesus envia esta mensagem, esta carta a esta igreja. Uma mensagem do noivo à sua noiva. A pergunta é: que mensagem é essa? Em primeiro lugar, o noivo se apresenta à sua noiva para lhe dar segurança. Veja comigo, por favor, o versículo 1. Toda a igreja lendo comigo, por favor. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Chama a sua atenção para o fato de que Jesus se apresenta como aquele que está presente e em ação no meio da igreja. Anda no meio dos candeeiros. E eu quero dizer para você, nesta noite, meu irmão, que Jesus está aqui. Mas Jesus não apenas está aqui, Ele está andando entre nós. E eu quero entender, irmãos, que nós jamais podemos perder de vista esta questão não apenas da transcendência do nosso Salvador, que Ele está no céu, revestido de glória, mas a sua imanência, Ele está aqui nesta noite. E eu lhes direi mais, que a maior necessidade desta igreja é da presença manifesta de Jesus. Ele está aqui. Às vezes, irmãos, nós perdemos de vista esse senso da presença de Deus no nosso meio. Perdemos o senso da presença de Deus no nosso louvor. Perdemos o senso da presença de Deus na nossa adoração. Perdemos o senso da presença de Deus na nossa pregação. Perdemos o senso de Deus nas nossas reuniões. É por isso que tantas vezes perdemos também o senso de reverência. Porque se nós tivéssemos a consciência de que de fato Ele está presente, talvez nossa reação seria como a de João: cair aos seus pés. Mas notem que o noivo não está apenas presente, o noivo está segurando a igreja na sua poderosa mão. Note comigo isso. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. E se você quer saber a interpretação, no versículo anterior, versículo 20, está escrito: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os anjos são os líderes da igreja. Mas chama a sua atenção para um fato. Veja você, capítulo 1, versículo 16, tinha na mão direita 7 estrelas, tinha na mão direita 7 estrelas. Agora olha o verso 1, aquele que conserva na mão direita. Eu vou ilustrar isso para vocês entenderem melhor. A palavra tinha no verso 16 é ter na mão. Mas agora quando eu disse que ele
conserva na mão, não é ter na mão. Eu vou ilustrar. Eu tenho esse microfone na mão. Mas esse microfone não está completamente envolvido pela minha mão. Ele não está dentro da minha mão. Mostrar-lhes uma chave. Agora eu vou pegar essa chave, colocar dentro da minha mão. A palavra do verso 1, conserva na mão, é exatamente essa palavra aqui. A liderança da igreja está dentro da mão de Jesus. A igreja está presa, guardada, protegida na mão de Jesus. E da mão de Jesus ninguém pode nos arrancar. Estamos seguros? Mas pergunto a vocês, o que Jesus está fazendo andando no meio da igreja presbiteriana de Pinheiros? Para nos sondar, para nos corrigir, para nos exortar, para nos disciplinar, para nos encorajar, para nos consolar, para nos fazer promessas. Nós não estamos estudando aqui uma peça de museu, irmãos. Nós estamos estudando aqui a palavra do Deus vivo, que é atual, que é oportuna, que é para você, que é para mim, que é para nós nessa noite. Segunda coisa, o noivo elogia a sua noiva pelas suas virtudes. Confira comigo os versos 2 e 3. Dá para ler comigo? Vamos juntos? Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Agora versículo 6, tens contudo a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Chamo a sua atenção para 3 virtudes que o noivo destaca na sua noiva. Primeiro, Éfeso era uma igreja fiel na doutrina. Mesmo cercada por perseguição, mesmo atacada por constantes heresias, essa igreja permaneceu fiel à palavra de Deus. E consegue identificar os falsos apóstolos, os lobos travestidos de pastores, e desmascara-os, entendendo que eles eram mentirosos. Uma igreja que agrada a Jesus, que recebe a aprovação de Jesus, é uma igreja que no meio do mercado da fé, tão saturado de falsas doutrinas, de falsos ensinos, de falsos mestres, de falsos profetas, de falsos apóstolos, ela se mantém íntegra na palavra. Aliás, Jesus havia alertado isso no seu sermão, chamado Sermão do Monte, em Mateus 7,15, o perigo dos lobos vestidos com peles de ovelhas. Quando Paulo sai dessa cidade e dessa igreja de Éfeso, ele reúne os presbíteros dessa igreja e alerta-os dos lobos que estão fora, querendo entrar na igreja para devorar as ovelhas, e dos que estão enrustidos dentro da igreja, aguardando uma ocasião para saírem e levarem atrás deles aqueles que são discípulos. Mais tarde o próprio apóstolo João advertiu que nós devemos provar os espíritos, porque há muitos falsos profetas. E aí eu chamo a sua atenção para alguns pontos. Primeiro, a igreja de Éfeso tinha discernimento espiritual. E ela tinha discernimento espiritual para ver 2 coisas. Primeiro, para se tornar intolerante com a heresia. Versículo 2. Versículo 2. Não pode suportar homens maus, e puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Intolerância também com o pecado moral. Versículo 6. Tens contudo a teu favor o que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Que obras são essas? Os nicolaítas estavam, de certa forma, pregando uma nova versão do cristianismo.
Pregavam um evangelho sem exigência moral, sem proibições. E encorajavam os crentes a comer comidas sacrificadas aos ídolos. Incentivavam os crentes a uma vida promíscua moralmente. E diz a Bíblia que a igreja de Éfeso, com discernimento espiritual, odiava aquele tipo de obra e de prática. Agora pense comigo, irmãos, na igreja evangélica brasileira. Vocês acham que a igreja evangélica brasileira tem exercido esse discernimento com respeito a falsas doutrinas, a falsos mestres? Onde tantas vezes a igreja brasileira tem se rendido a esse pragmatismo, onde a pergunta não é verdade? Não, funciona. Não é, isso é certo? Não, isso dá certo. A pergunta não é, isso é agradável a Deus? Não, isso atrai pessoas. E quantas vezes igrejas chamadas evangélicas em nosso país estão se capitulando e se rendendo às últimas novidades do mercado da fé? Nós estamos vivendo uma época de espécie de paganização da igreja evangélica brasileira. É o evangelho do sal grosso, da toalha suada, do descarrego, da quebra generalizada e a granel de maldição, onde as pessoas buscam apenas o misticismo e não o evangelho genuíno da graça do Senhor Jesus Cristo. Parece-nos que hoje muitas igrejas evangélicas no nosso país perderam a capacidade de refletir, onde muitos crentes são induzidos a sentir e não a pensar, a ter um calafrio na espinha e não luz na cabeça, embarcando em qualquer coisa que dizem para elas que vem de Deus, mas não consultam a luz da Escritura, não são bereanos a ponto de não entender o que está sendo dito. Alguém já disse com razão, que o maior desperdício na nação brasileira, maiormente entre os evangélicos, não é de energia, não é de água, não é de dinheiro, é de neurônios. Neurônios. As pessoas não querem pensar, elas querem sentir. A igreja que é elogiada pelo Senhor Jesus é uma igreja que tem discernimento espiritual. Eu vou ilustrar isso para vocês. Eu fui convidado certa feita para pregar num culto de gratidão de um político de projeção do meu estado. E naquele culto, eu tomei um susto. Porque levanta-se um determinado pastor, já com mais de 30 anos de ministério, e disse: meus irmãos, eu acabo de vir de uma reunião dos apóstolos em Goiânia. E eu concordo com o pastor desta igreja, o pastor Arival, que apóstolo bom hoje é apóstolo morto. E ele disse: lá tivemos uma revelação. E a revelação é que o Brasil está debaixo de maldição. E que para quebrar essa maldição, nós temos que ungir o Brasil. E então contratar aviões pequenos, para ir nos pontos cardeais do Brasil e despejar óleo, de cima para baixo, claro. Não pode ser de baixo para cima. Para meu espanto, esse cidadão, pastor, de mais de 30 anos de ministério, disse: meus irmãos, o meu estado, o estado do Espírito Santo, também está debaixo de maldição. E eu já contratei um avião, já joguei o óleo, e agora vocês vão me ajudar a pagar. E eu fiquei pensando: meu Deus, se jogar a óleo no Brasil fosse a solução para o Brasil, nós poderíamos fazer, de certa forma, um bom negócio com a Petrobras, não acham? Talvez eu tiraria a Petrobras da crise. As pessoas estão buscando medidas místicas, porque não pensam, porque não raciocinam, porque não conhecem a palavra, porque não tem filtro,
porque não tem capacidade de examinar à luz da Escritura e saber o que é certo, o que é errado, o que é de Deus, o que não é de Deus, o que é verdadeiro e o que é apenas aparente. Jesus elogia essa igreja pela sua fidelidade doutrinária, e eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos, louvado seja Deus por esta igreja que não abre mão da verdade de Deus. Nós não estamos aqui negociando o Evangelho, nós não estamos aqui para atrair as pessoas, buscando meios e técnicas pragmáticas para atrair as pessoas. Nós entendemos que se o Evangelho de Jesus Cristo não atrair, nada mais resolve. Segundo lugar, Jesus elogia a sua noiva, aquela igreja, porque era uma igreja envolvida com a obra de Deus. Veja o versículo 2 comigo. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. A palavra labor aqui, irmãos, é obra para suar a camisa. Essa igreja não era teórica, ela agia, ela trabalhava. Ela era uma colmeia industriosa. Ela não vivia intramuros. Se você percebe e você nota isso, as igrejas que foram plantadas na província da Ásia, são plantadas por influência dessa igreja. Louvado seja Deus! E se existe uma coisa que a igreja presbiteriana de Pinheiros se empenha, se esmera, se dedica e se consagra, é na obra de Deus. Nós não podemos duvidar desse fato. E nesse sentido, Jesus Cristo traz uma palavra de encorajamento para esta igreja. Mas em terceiro lugar, Jesus elogia aquela igreja pela sua perseverança nas tribulações. Veja comigo, por favor, versículo 3. Vamos juntos? E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Louvado seja Deus. Ser crente em Éfeso não era uma coisa popular. Ser crente em São Paulo não é uma coisa popular. Ser crente em lugar nenhum do mundo jamais foi alguma coisa popular. Se você é um crente genuíno, verdadeiro, que não abre mão de valores, de princípios, que não negocia sua consciência, que não mercadeja o Evangelho, que não abre mão dos absolutos de Deus, certamente você enfrentará resistência e oposição, como aqueles outrora enfrentaram. Mas hoje, tantos não querem sofrer pelo Evangelho, querem os aplausos do mundo e não a aprovação de Deus. Querem transformar a igreja numa empresa lucrativa para se locupletarem, e não uma agência do reino de Deus para anunciar a verdade de Deus. Então Jesus Cristo elogia esta igreja por essa postura de fidelidade doutrinária, de trabalho consagrado à obra e de capacidade de enfrentar sofrimento por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Mas notem comigo, terceira verdade desse texto: o noivo agora repreende a sua noiva pelo esfriamento do seu amor. Veja o verso 4, pode ler comigo? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E aí, irmãos, você para e pensa: meu Deus, o que é isso? O que é isso? Eu quero que você receba essa carta de Jesus para a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, para o seu coração. Jesus elogia a igreja pela sua integridade doutrinária, pelo seu trabalho, pela sua perseverança. Mas agora, Jesus detecta um problema, diagnostica um problema. Qual o problema? É que aquela igreja substituiu o amor a Jesus pela ortodoxia e pelo trabalho. Talvez, irmãos, a luta pela ortodoxia, o imenso trabalho e as perseguições levaram a igreja de Éfeso à aridez. E notem isso. Nós vivemos num mundo tão complicado,
com tantos falsos profetas, falsos mestres, falsos apóstolos, falsas doutrinas, falsas igrejas, falsos ensinos, falsos crentes, que de repente a defesa da fé, a defesa da fé, a defesa da fé, a defesa da fé, a defesa da fé se torna um fim em si mesmo. E nós nos tornamos quase que beligerantes, áridos, secos. Mantemos a ortodoxia, mas ela está ossificada. Mantemos a sã doutrina, mas nós estamos áridos como um deserto. Mantemos a verdade na mente, mas o fogo já se apagou no altar do coração. Notem isso, a igreja é a noiva de Cristo. Uma noiva ou uma esposa pode até ser fiel ao seu noivo e, no caso, ao seu marido, sem consagrar a ele todo o seu amor. Ela pode nunca traí-lo, mas nunca devotar a ele o seu amor. A relação pode ser fiel, mas pode ser seca, árida, sem óleo, sem alegria, sem entusiasmo. Irmãos, notem isso, a marca de um cristão é o amor. É o amor. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor. Isso significa, queridos irmãos, que Jesus está mais interessado em nós do que no nosso trabalho. Odiar o erro e o mal não é o mesmo que amar a Cristo. O trabalho de Cristo não pode substituir o lugar de Cristo na nossa vida. Irmãos amados, abandonamos o nosso primeiro amor quando o nosso amor por Jesus é substituído pelo nosso zelo religioso. Eu rodo por esse Brasil afora e eu vejo muita gente disposta a morrer pela igreja presbiteriana do Brasil, a morrer pela doutrina calvinista, a morrer por João Calvino, mas gente que já perdeu o encanto com o evangelho, já perdeu o brilho dos olhos, já perdeu o entusiasmo por Jesus. Há uma sequidão, há uma aridez, há um deserto na alma. E eu não estou dizendo com isso, amados, e nem Jesus quis dizer isso, que nós devemos então ter uma postura de esfriamento na nossa defesa da fé, que nós podemos então conviver com as doutrinas erradas, sem nos inconformarmos, sem nos revoltarmos, sem denunciarmos o erro, que nós podemos então abrir os braços para um ecumenismo inconsequente. Não! Mas nós temos que tomar um grande cuidado de não termos apenas luz na nossa cabeça, sem termos fogo no coração. Sabe, queridos, eu fico olhando para a Escritura e vejo os fariseus tão zelosos das coisas de Deus, tão rigorosos com seus ritos, mas tão vazios de amor. O amor se esfria quando o nosso conhecimento teológico não nos move a nos afeiçoarmos mais a Deus. Tanto conhecimento, tanta informação, tanto acervo, coração às vezes tão vazio. Somos como Jonas, a teologia está boa, mas o comportamento está errado. Não há mais nada perigoso, irmãos, do que o que se chama de ortodoxia morta. A ortodoxia é boa, ela é insubstituível, mas a ortodoxia morta mata. É gente que conhece Bíblia, mas já perdeu o encanto com Jesus. Crente ortodoxo, mas seco como um poste. Morre em defesa da fé, ataca a heresia como escorpiões do deserto, mas não amam mais o Senhor com a mesma devoção. Sofrem pelo Evangelho, mas não se deleitam no Evangelho. Combatem a heresia, mas não se deleitam na verdade. A igreja perde o primeiro amor, irmãos, quando ela tem capacidade de examinar os outros, mas não tem capacidade de examinar a si mesma. Notem isso. Éfeso é capaz de identificar os falsos apóstolos. Éfeso tem capacidade de odiar as obras dos nicolaítas.
Eles têm capacidade de olhar, isso aqui está errado, 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 mas ela não tem capacidade de olhar para ela mesma e fazer uma avaliação dela mesma e perceber que lá dentro do coração dessa mesma igreja o amor já esfriou. O que eu estou querendo tratar e trazer ao coração dos meus amados nesta noite é que nós não podemos separar o que Deus uniu: teologia e ética, doutrina e vida, credo e conduta, luz na cabeça e fogo no coração. Quarto lugar, irmãos, o noivo oferece à sua noiva a chance de um novo recomeço. Você pode ler comigo os versos 5 e 7? Vamos juntos? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti, e moverei do teu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. Versículo 7 agora, vamos juntos? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, e se encontra no paraíso de Deus. Algumas coisas eu destaco. Primeira fala de Jesus: lembra-te, pois, de onde caíste. Eu vou fazer uma pergunta e você guarde no coração. Honestamente, me responda isso. Você, na sua vida espiritual, já teve momentos em que você já foi mais dedicado a Deus, em consagração, em amor, do que está sendo hoje? Você já foi mais piedoso do que está sendo hoje? Você já amou mais a Jesus do que está amando hoje? Você já se deleitou mais na palavra de Deus do que está se deleitando hoje? Você já orou com mais fervor do que está orando hoje? Você já fez a obra de Deus com mais deleite do que está fazendo hoje? O que Jesus está dizendo é o seguinte: lembra-te, o passado precisa novamente tornar-se um presente vivo. Não basta saber que é preciso arrepender-se, precisamos perguntar para onde precisamos retornar, para o ponto do qual nos desviamos. Onde que você caiu? Onde que você pegou a direção errada? Onde você começou a se desviar? Onde você começou a perder o brilho, perder o encanto, perder o fervor, perder a alegria, perder o amor por Jesus? Onde? Para, reveja, volte. A igreja não está sendo chamada a relembrar o seu pecado. Não está sendo dito: lembra em que situação caíste. A pergunta é: lembra de onde? Você sabe o lugar onde você começou a se desviar? Você sabe onde foi que começou a perder esse fervor? Volta. Segunda coisa de Jesus, versículo 5: arrepende-te. E eu quero lhe dizer algo nesta noite: arrependimento não é emoção, arrependimento é decisão, arrependimento é atitude. Arrepende-te. Vira as costas para o pecado. Às vezes você pensa: não, eu preciso chorar, eu preciso me debulhar em lágrimas. Se puder fazer isso, amém, mas toma uma decisão. Volta para a casa do Pai. Versículo 5, terceiro lugar: volta à prática das primeiras obras. Em outras palavras, arrependimento não é esse sentimento piegas que tantas vezes você e eu podemos demonstrar. Estou arrependido, e chora, cântaros, mas daqui a pouquinho está cometendo o mesmo erro, andando no mesmo caminho, praticando as mesmas coisas, voltando à mesma realidade do passado. Em nome de Jesus, arrependimento implica em que você vira as costas e toma nova postura na sua vida. Quarto lugar, Jesus agora traz uma solene advertência. Olha o verso 5 comigo. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O que é um candeeiro, irmãos? Candeeiro é um objeto que tem uma finalidade. Qual a finalidade de um candeeiro?
iluminar. Luz. Se o candeeiro apagou, ele é inútil. Ele é inútil. E sabe o que se faz com o candeeiro inútil? Remove-o. Tira-o do lugar. Aqui Jesus está fazendo uma advertência a você e a mim. Arrepende-te. A igreja não tem luz própria. Ela só reflete a luz de Cristo. E Jesus está querendo dizer com isso o seguinte: o juízo precisa começar na minha vida, o juízo precisa começar na igreja de Deus, e só depois que a igreja se arrepende, ela tem autoridade para chamar o mundo ao arrependimento. Sabe o que aconteceu com Éfeso? Ela não se arrependeu. Sabe o que aconteceu? O candeeiro foi removido. Aquela igreja morreu. Aquela cidade deixou de existir. Hoje você só vê escombros, pedras reviradas, porque aquela igreja, apesar de advertida, não ouviu o que o Espírito Santo disse a ela. Entretanto, irmãos, quando chega no verso 7, Jesus Cristo tem um alerta, e esse alerta cruza os séculos e cai aqui dentro desse templo, nesta noite, nos nossos ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E é claro que sempre, em todo tempo, em todos os lugares, tem um remanescente fiel, e esse remanescente é chamado de vencedor. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Sabe o que é isso? Volte ao teu primeiro amor. E quando você volta ao primeiro amor, sabe o que você vai experimentar? A árvore da vida. Sabe o que é a árvore da vida? É vida eterna. Sabe o que é vida eterna? É ter comunhão com Deus. Sabe quem é Deus? Deus é amor. Sabe qual a sua recompensa? Se você voltar para o seu primeiro amor, é que você vai desfrutar desse amor eternamente. Jesus está hoje aqui, andando entre nós. E Ele está dizendo para você: volte ao primeiro amor. Você quer fazer isso? Queria que você fechasse seus olhos, curvasse a sua fronte, e que você hoje olhasse para esta carta de Jesus a você, uma carta do noivo à sua noiva. Jesus está aqui hoje, e Ele conhece o seu coração, Ele conhece o meu coração. Ele olha para você e sabe o que tem de bom na sua vida e destaca isso. Talvez você, graças a Deus, é um crente firme na palavra. Que coisa boa. Você vela pela sã doutrina. Que coisa boa. Você identifica o erro e não tolera o erro. Que coisa boa. Você escuta tantas vozes, mas sabe discernir qual é a voz do pastor. Que coisa boa. Você trabalha, você é dedicado, você se esmera, você levanta cedo, você vai para a vigília, você vai para a reunião de oração, você vai para os cultos, você vai para os encontros de casais, de jovens, de adolescentes, você vai para as empreitadas evangelísticas, você faz viagens missionárias. Que coisa boa! Você suporta a perseguição por causa da sua fé, lá na sua escola, lá na sua empresa, lá no seu trabalho, onde você está pronto a enfrentar qualquer desafio para honrar o nome de Jesus. Que coisa boa! Mas de repente, está no piloto automático, virou mecânico, seu coração está seco. Você vem para a igreja porque você é crente, e você não vai ficar em casa domingo, mas você vem, você volta, não acontece nada, seu coração não exulta, a sua alma não brada de alegria, não há gozo na sua alma, o seu amor por Jesus está murcho, seco no seu coração, você está encantado talvez até com outras coisas, e hoje, você pode voltar ao primeiro amor.
aquele primeiro amor, que encheu a sua alma de doçura, que encheu os seus olhos de brilho, que encheu a sua alma de doçura. Jesus está dizendo: volta, volta. Lembra lá onde é que você caiu, de onde você caiu, arrependa, muda a sua vida. Volta, volta. E ele promete a você que você vai se alimentar da árvore da vida. Você vai ter comunhão com Deus para sempre e se deleitar em Deus que é amor, e você vai viver a plenitude desse amor por toda a eternidade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você quer fazer isso hoje? Você quer voltar ao Senhor Jesus hoje? Senhor, eu quero voltar ao melhor do que eu já tive. O melhor do que eu já tive no passado. Eu quero que sejam medidas mínimas do que eu quero experimentar daqui para frente, Senhor. Restaura a minha vida. Restaura a alegria da salvação. Restaura o meu entusiasmo. Restaura o meu prazer. Restaura o meu deleite, Senhor. Eu não quero ser um crente seco, eu não quero ser um crente árido, eu não quero ser um crente domingueiro, eu não quero ser um crente apenas para ir à igreja, para cumprir um calendário. Eu quero ter prazer em Ti, me deleitar em Ti. Se você anseia por isso, fique em pé onde você está, eu quero orar com você e por você. Ó Deus querido, nós te adoramos nesta noite, porque Jesus está aqui, e Ele está aqui, sondando o nosso coração. Não dá para enganar, porque Ele conhece as nossas obras, Ele tem o diagnóstico da nossa vida na mão, Ele sabe como é que nós estamos. E então, Deus, nós te pedimos que Tu voltes o Teu rosto para nós. Nos ajude a voltarmos de onde nós caímos. Nós queremos voltar para recomeçar a nossa vida. Pois Tu és o Deus da segunda chance, o Deus da segunda oportunidade, o Deus que nos dá a alegria de retomar nossa caminhada. Então, Deus, tira a cinza do nosso coração, acenda as brasas, inflama de novo o nosso coração. O melhor que nós já experimentamos lá atrás, traz de volta, Senhor. Nós queremos ter prazer em Ti, nos deleitar em Ti, amar a Jesus de todo o nosso coração. Queremos que Ele seja o deleite da nossa alma, o prazer do nosso coração, a motivação maior da nossa vida. Ajuda o Teu povo, ajuda a Tua igreja. Levanta a Tua igreja no poder do Espírito Santo, para que ela permaneça fiel à palavra, mas amando a Jesus sobre todas as coisas. Guarda o nosso coração, fortalece a nossa alma, reaviva a Tua obra, em nome de Jesus. Amém. Queiram se assentar, queridos.